Então a gente vai trabalhar hoje filosofia aí 2 tópicos, tá? Então a gente vai estar retomando um capítulo que é sobre a mídia e você, onde nós vamos ver qual é a importância da mídia e tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aí, deste livro, deste segundo livro, que é falando sobre ideias. Será que essas ideias, elas vêm de você mesmo, né? Ou são ideias que acabam sendo colocadas para você? Ou seja, será que o que a gente acaba pensando ou querendo é nosso realmente? Somos nós que escolhemos? Ou existe toda uma mídia que acaba interferindo, que é uma sociedade que acaba se transformando? Esta sociedade, como já foi discutido ao decorrer do livro, ela é uma sociedade, sobretudo pensada a sociedade moderna. Então, quando a gente fala de sociedade moderna, nós estamos falando do século XVIII. Inclusive tem uma parte aí do livro de vocês que fala sobre a liberdade de pensamento, sobre a liberdade de expressão, que é o período chamado Iluminismo, e que acabou ali se caracterizando por diversos movimentos da virada do século XVIII para o século XIX, e entre esses movimentos o livro destaca os filósofos franceses devido à Revolução Francesa. Mas é bom a gente lembrar que não foram só os franceses que fizeram o movimento. Aqui na América também nós temos um movimento de independência dos Estados Unidos, por exemplo, que ele não tem a ver com a Revolução Francesa, mas foi um movimento que também falou de liberdade e conseguiu sua independência em relação aos Estados Unidos. Tanto é verdade que o principal lema dos Estados Unidos é a liberdade. Não é à toa que ele foi presenteado, inclusive pela França, com uma estátua, que é uma estátua icônica, que quem vê lembra dos Estados Unidos, que é a Estátua da Liberdade. Mas o livro de vocês ele vai dar conta também de um ponto importante, que é discutir qual é a interferência da mídia na tua vida. O que faz, por exemplo, você ter um celular e daqui a 6 meses achar que o seu celular está velho, que o seu celular ele está assim, atrás de outros, né? O comercial ele tem 30 segundos ou 15 segundos. Em 15 segundos, muitos comerciais acabam colocando na tua cabeça uma ideia de que você precisa ter determinada roupa, que você precisa ter determinada forma de falar, de agir. E a globalização ele tem um papel fundamental nisso. E na globalização, como nós vamos ver aqui no segundo tópico, que é ética e cidadania, essa globalização ela tem um papel importante à mídia. Então, qual é a relação da mídia e você aí? Eu vou compartilhar aqui uma imagem que já deve estar aparecendo aí. Deixa eu ver se está aparecendo aqui já na tela de vocês. Esse tópico aí que vocês estão vendo é o tópico lá do livro de vocês, que quem estiver acompanhando aí pode pegar, por favor, que vai falar sobre os meios de comunicações, tá? E como o livro de vocês está mostrando, basicamente nós teremos 2 tipos aí: o meio de comunicação individual e o meio de comunicação de massa. Então essa mídia aí, os meios de comunicação, eles acabam se constituindo como instrumentos tecnológicos ou modo de transmitir informações entre pessoas de diferentes lugares e épocas também, né? A tecnologia ele vem se desenvolvendo sobremaneira a partir da virada do 18 para o século 19. Século 19 ele tem um papel muito importante, que é o século do cientificismo. Então ele é bem interessante a gente pensar, e a partir daí o céu é o limite. Século 20 chega no século 21, que tem essa tecnologia com um papel muito importante. Esses meios democratizaram o acesso à informação de certo sentido, atingindo cada vez mais pessoas nas escalas local, nacional e global.
De acordo com o número de pessoas alcançadas, aí podem ser classificados como meios de comunicações individuais e meios de comunicação de massa, tá? Qual é o problema que eu levanto aqui para vocês? Quando a gente fala de democratização ao acesso de informação, a gente também tem que pensar em algumas coisas. De fato, a internet ele é assim aberto, muitas pessoas têm acesso à internet, mas ainda assim, e esse momento é um momento bem significativo para a gente pensar, nem todos têm acesso realmente a ela. Então, quando a gente fala de democratização da internet ou da informação, a gente tem assim uma ideia de que todo mundo está conectado. E o Brasil, por exemplo, e outros países, não só o Brasil, mas vamos pegar aqui o Brasil, é um país continental, um país gigantesco. E quando a gente pensa nessa comunicação de massa, ela é uma comunicação que normalmente está voltada num acesso melhor para um determinado local ou um determinado grupo, né? E aí que vem a questão de você querer ter, né? Porque você passa a ter contato, você passa a saber que existe, e cada vez mais essa tecnologia ela vai chegando em locais que às vezes você nem imagina que ela pudesse chegar. Em áreas rurais, por exemplo, já é possível você ter acesso à internet. Tempos atrás isso era quase que impensável. Mal você tinha um telefone que chegava na área rural para você ter um mínimo de contato. Hoje você leva um celular e as linhas de transmissão é tão poderosa que às vezes alcança locais que você nem imagina que era possível alcançar. Mas aí vem uma outra situação. Você pode ter o acesso num tipo de celular e outras pessoas terão outros celulares que terão acesso muito melhor a elas. Então, falar de democracia, por exemplo, nesse período de internet, que a gente está usando muito essa ferramenta, nós estamos tendo aula aqui, né? E aí vem, por exemplo, um vestibular, que vai ser um vestibular muito diferente, está se discutindo. Bom, e aqueles alunos que não estão tendo aula porque não estão conseguindo ter acesso à internet? Vocês, graças a Deus, aqui tem um grupo que pode acessar a internet, mas a gente tem que pensar outros estudantes, por exemplo, da rede pública, que mal tem o que comer, muitas vezes precisava da merenda e vai ter internet na casa, vai ter acesso, ou quando tem acesso à internet, ela não é de uma boa qualidade. A gente vive, as grandes metrópoles têm um acesso muito rápido, você tem tecnologia aí 5G, funcionando 4 pontos, não sei o que, e aqui a gente ainda está numa internet quase que a lenha, às vezes, né? Então é muito diferente os tipos de conexões que se tem determinado. Então pensar a democracia, achar que essa democracia de fato ela abrange todo mundo é um equívoco, tá? Mas de fato essa informação ela se multiplicou, porque você não tem só mais o celular virou um computador. Você pode estar na televisão e ter uma Smart TV, por exemplo, e você está conectado à internet pegando informações em tempo real. E quais são os meios de comunicações individuais, professor? Olha, a carta, que é algo já em desuso, né? Que é a carta pessoal, você escrever uma carta e mandar uma carta para alguém, que praticamente deixou de existir no planeta, né? Mas foi um meio de comunicação fundamental. O telefone, que é uma outra coisa que é diferente de smartphone, né? O telefone é basicamente aquilo que você liga para a pessoa para falar com a outra diretamente. O teu celular tem esse recurso, mas é o recurso que você menos usa no celular muitas vezes. Você quer falar com alguém, em vez de ligar para a pessoa, você manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa responde com uma mensagem para você. A conversa ela ficou de texto, ou então você grava um áudio pequeno e manda, a outra pessoa grava um áudio e manda. Por que você não liga logo para a pessoa liga para você e você conversa e acerta, né, as coisas? Então o telefone também é algo
que da forma que ele foi pensado também já está quase que em desuso, né? E obviamente você tem os aplicativos de mensagens instantâneas, que é o que é mais usado recentemente. Aí você tem mensagem de textos, mensagens de WhatsApp, também você tem e-mails e coisas do gênero, tá? E você tem os meios de comunicação de massa, né? Que você tem os escritos, os livros e os periódicos. Que são periódicos? Jornais, revistas, folhetins, diários. Isso alcança um número maior de pessoas. Você também tem os meios de comunicação sonoros, como rádio e, mais recentemente, que é uma coisa que também cresceu muito nessa pandemia devido ao uso de internet, que são os podcasts. Então você tem também esse tipo de áudio, a parte sonora. E tem o audiovisual, que é a TV, o cinema, e aí a TV também hoje ela é extremamente conectada. Então você, pela televisão, você não tem só mais o recurso da TV aberta, você tem TV por assinatura, e você tem também acesso à internet, você tem YouTube, você tem Netflix, você tem várias outras ferramentas que você pode acessar pela sua TV, pela televisão, quando ela tem a função de Smart TV, né? Tem os meios de comunicação de multimídia, que é algo que os pais de vocês talvez lembrem, porque aí no livro ele está falando, por exemplo, do CD-ROM, que eu acho que vocês nem sabem o que é um CD-ROM, que antes era um CD, que era tudo que tinha que colocar no computador, instalar alguma coisa, era por CD, tá? O DVD-ROM, que é muito parecido com o CD, que também são algo que, assim, ferramentas que caíram em desuso. Para multimídia, para vocês hoje, é mais fácil você falar de nuvem, onde você acaba baixando as coisas da internet na nuvem, né? Download, né? Baixar as coisas direto da internet, isso também é multimídia. E pendrive, né? Você colocar aí numa memória flash. Essa memória flash, que é o pendrive, o teu computador hoje acaba guardando essas informações. Então, em vez de você ter um CD-ROM, um DVD-ROM, você tem um pendrive, você tem drives de forma geral para guardar as informações, porque hoje você precisa de uma quantidade de espaço de memória muito grande para guardar as informações que tem. E tem a hipermídia, né, que é TV a cabo, internet, Wi-Fi, Bluetooth, smartphones, Smart TV, que essa é a hipermídia, que é muita informação acelerada na tua cabeça, tá? Então você tem esses pontos aí. Bom, a gente tem que lembrar, se você estiver acompanhando aí, que esse tipo de pessoas que acompanhou essa aceleração da mídia, que sobremaneira a partir da década de 90 do século 20, né, que a internet ela chegou com muita força a partir da década de 90 e ela realmente se torna globalizada, ela acabou fazendo uma transformação rápida e grande da cultura. Então você tem uma transformação cultural ampla, então se ampliou as possibilidades de exercermos as liberdades de pensamento e expressão, por um lado, e por outro, surgiram novas possibilidades de influenciar e até mesmo manipular os pensamentos e as ideias das pessoas. Então esse ponto aí é um ponto importante, porque nós temos os dois lados da mesma moeda. Se por um lado essa amplitude de informação te deu maior liberdade de pensamento e de expressão, e isso acontece, a gente está vendo isso, né? As pessoas vão para a rua, as pessoas falam o que pensam a partir de outras informações. Então há de verdade uma liberdade, aumentou. Exercer a liberdade de pensamento e expressão é um lado dessa mídia, dessas informações que nós temos. Mas o outro lado da moeda, ela também existe, e ela até convive com essa liberdade de pensamento e expressão,
que é essa grande possibilidade que a mídia tem de te manipular os pensamentos, inclusive as ideias das pessoas. A internet ela passou a ser usada, por exemplo, para eleger determinados candidatos no mundo todo. A internet ela passou a ser algo que acaba mexendo ali com as pessoas. A internet ela também passou a ser, por exemplo, um ponto de você criar manifestações. As pessoas se reúnem, olha, nós vamos fazer uma passeata, e aí as pessoas se reúnem para fazer uma passeata e aí se manifestam pela internet. Você tem uma forma de fazer amizades, grupos de amigos pela internet de diversas possibilidades, para conversa, para troca de ideias, para jogar FF, né? Os meninos aí, é um grupo que se forma, cada um está na sua casa, cada um está no seu celular, no seu computador, mas acaba formando um grupo. E aí a internet ela tem esse poder muito grande. Aí você gasta um dinheiro no negócio virtual. Olha o outro ali falando de diamante, né? Então você precisa, ela te manipula, ela te faz ter um celular bacana, da moda, assim, olha, eu estou pensando em comprar esse celular aqui que é R$1.000. Só que aí vem um monte de informação, tu acessa, por exemplo, no teu computador, tu procura lá cama, cara, depois chega um monte de e-mail para ti, um monte de informação, um monte de cama, querendo fazer que tu compre a cama mais cara, e às vezes acaba te convencendo a comprar aquele celular, a comprar aquela cama que na verdade você nem tinha necessidade de ter. Quando você percebe que você fez um gasto desnecessário, já é tarde demais, você já comprou a cama, você já comprou o celular, e às vezes você fica, nem precisava ter isso, porque eu continuo não usando os recursos que ele me vendeu. Eu continuo usando o celular como usava o antigo, porque eu estou acostumado com o antigo, eu nem sei usar os novos recursos do novo celular. E quando eu aprendo a usar os novos recursos do celular, ele já está defasado, porque já lançaram, né, o USB 5i. Eles colocam uma letrinha para dizer que tem diferente. O que tem de diferente? Uma coisinha ali, botou uma câmera assim, eu quero aquele. E aí você acaba sendo manipulado, tá? Um outro ponto para a gente fechar a nossa aula de hoje é sobre cidadania, ética e cidadania, tá? Bom, na atualidade as pessoas recebem muitos estímulos, como nós já vimos, aí esse estímulo ele vem pela internet e outros meios de comunicação. Frequentemente isso acaba desperta os desejos de adquirir e consumir certos produtos, como eu estou falando, ou serviços, ou ainda ideias de comportamento. Alguns objetos de consumo são necessários e até mesmo vitais. Outros não são indispensáveis, mas se tornam importantes para facilitar a vida das pessoas. Outros ainda são supérfluos, ou seja, desnecessários, dispensáveis. Porém, a todo instante as propagandas que nos cercam criam necessidades que nem imaginávamos ter. Vestir uma roupa que garante beleza, usar um cosmético que vende juventude, ter um aparelho que nos conecte com o mundo, adotar um comportamento que nos promete uma identidade, enfim. Essa ideia de cidadão do mundo, ele começa a aparecer fortemente nesse tempo em que nós estamos vivendo agora, tá? Se tornar cidadão do mundo é fundamental, ele é importante, e acaba então tendo o que nós chamamos de mídia globalizada, que acaba criando essa ideia de um cidadão globalizado. Mas existe uma coisa que são os costumes locais. Nem sempre o que a mídia quer vender, quer padronizar, porque dessa forma você acaba vendendo um mesmo produto para o mundo inteiro. Porque você acaba padronizando a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de ter os produtos
é uma técnica muito importante, mas a gente sempre sabe que existem algumas características locais que essas grandes empresas acabam tendo que se adaptar ou não vende. Por exemplo, tem um videozinho aí, tem um QR Code aí no livro de vocês, nessas páginas, que ele leva a um pequeno vídeo, tá? E esse pequeno vídeo eu vou botar já lá no grupo para vocês, porque eu consegui baixar, para quem não conseguir ver pelo QR Code. E esse vídeo ele vai falar exatamente desse consumo de massa e como que isso acabou se internacionalizando e quais são as consequências dele. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, porque ele vai servir para as atividades que nós temos. A globalização não se limita apenas aos fatores econômicos, mas também está diretamente ligada às questões culturais. Por cultura, compreendemos o conjunto de normas, leis, idiomas, crenças, hábitos e costumes que é passado de geração em geração e que forma a identidade de um povo. A globalização traz influências importantes para a cultura. Pode tanto igualar os padrões culturais, quanto estabelecer diferenças. A cultura de massa é uma forma de igualar os padrões, e ela está relacionada principalmente às mídias e ao marketing. Esses meios de comunicação têm como objetivo criar novas necessidades de consumo. Devido às inovações tecnológicas, os produtos são rapidamente colocados no mercado e distribuídos pelo mundo afora em locais com diferentes padrões culturais. Por isso, há uma necessidade de igualar esses padrões e de criar apelos para o consumo desenfreado. Compre para estar na moda, compre para causar inveja, compre para ser feliz. Mas é preciso considerar que, quando se trata de cultura, a realidade local também exerce certa influência, e as indústrias transnacionais precisam se adequar para garantir a comercialização dos seus produtos. Por exemplo, uma grande rede de comida fast food na Índia não poderá vender seus produtos feitos à base de carne bovina, como fazem outros países, devido à cultura local de não consumir esse tipo de carne. A globalização, por outro lado, também proporciona a diversidade cultural. Os avanços nos transportes e comunicação encurtaram as distâncias e tornaram possível um maior contato entre diferentes culturas. Assim, informações e pessoas circulam pelo mundo de uma forma muito mais intensa em comparação com períodos históricos anteriores. Hoje em dia é comum, através da internet, a reunião de milhares de pessoas em passeatas ou em manifestações políticas, que surgiram por meio da mobilização dos usuários dessas mídias. Desse modo, o processo de globalização cultural se manifesta por meio da inter-relação dos espaços local e global. Exerce influência na cultura local, como também, ao mesmo tempo, é influenciado por costumes de diferentes lugares. Para a gente fechar, eu queria que vocês pensassem essas duas atividades, tá? Atividade da página 16 a 19, que ainda não me enviaram, tá? E aqui a página 21 para a gente encerrar a nossa aula. E para encerrar também o livro, depois nós vamos ver apenas a aula de revisão, tá bom? A gente vai ficando hoje por aqui, a gente se vê na próxima aula.